Olá, boa tarde. Quarta-feira, 9 de agosto. O NT Sul começa agora ao vivo com as principais notícias do dia e com a sua participação pela nossa página no facebook.com/TV Cachoeira. E hoje a gente inicia uma série sobre a influência da internet no nosso dia a dia. Um alerta para os pais. O consumismo, muitas vezes disfarçado de entretenimento. São crianças e adolescentes com canais no YouTube que chegam a ter 2 milhões de inscritos. As irmãs que, digamos assim, testam brinquedos. A pré-adolescente que mostra como abrir e o que é o tal do brinquedo surpresa. Um outro adolescente faz uma paródia sobre meninos ricos versus meninos pobres na loja de brinquedos. E depois de 11 anos da Lei Maria da Penha e 32 anos da criação da primeira delegacia de polícia da mulher no Brasil, a violência contra as mulheres ainda apresenta números alarmantes. Os crimes mais comuns que são registrados são ameaças realizadas muitas vezes pelo companheiro, pelo ex-marido, lesões corporais, crimes contra a honra, como difamação, a injúria, perturbações da tranquilidade, são fatos que são registrados diariamente, além dos crimes sexuais, que também são muito registrados. Passagem de ônibus mais cara em Cachoeira do Sul e as recentes fiscalizações nos veículos da empresa TNSG incomodam o diretor operacional da empresa. Para Valdir Souza, a Prefeitura de Cachoeira precisa cumprir sua parte no contrato. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. 13 pessoas foram presas ontem em Pelotas em ação da Polícia Civil contra o furto de gado. Foi desmantelada uma das maiores organizações criminosas de abigeato do Rio Grande do Sul. Intitulada de Operação Castelo, a ação foi executada pela Força Tarefa de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato. A estimativa é que em um ano, a quadrilha causou prejuízo de 3 milhões de reais a produtores rurais da região sul do estado, agindo em municípios como Cachoeira do Sul, Aceguá, Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Caçapava do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Piratini, Jaguarão, Rio Grande, São Lourenço do Sul, Lavras do Sul e Rosário do Sul. O líder da organização, segundo a polícia, é Gilvani Fickel Bandeira, que seria responsável por repassar a carne furtada para açougues, lanchonetes, bares e restaurantes. Os investigadores acreditam que aproximadamente 1.500 animais foram furtados pelo grupo no último ano. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Pois esse ditado popular não está valendo mais não, viu? Desde 7 de agosto de 2006, não é mais assim. Há 11 anos foi sancionada a Lei Maria da Penha e com ela as mulheres passaram a contar com essa ferramenta legal no combate à violência doméstica e familiar. 11.340, um número que entrou na história, na casa, no trabalho e na vida de muitas brasileiras. 11.340 é o número da Lei Maria da Penha, um dispositivo criado em 2006 para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. O nome da lei não é por acaso. Ele evoca a força de uma cearense que sobreviveu à crueldade do então companheiro com quem manteve um relacionamento por 23 anos. Foram 2 tentativas de homicídio que deixaram a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes tetraplégica. O caso aconteceu em 1983 e foi preciso coragem para denunciar. Eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei porque existe uma lei, né? Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada, porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade, não do machismo entre 4 paredes, mas o machismo público, né? Que quantas mulheres morriam assassinadas e quem era responsável era própria, na boca dos advogados. Mas o sofrimento não havia terminado. Maria da Penha ainda precisou enfrentar o descaso da justiça brasileira, que demorou quase 20 anos para condenar o agressor. A revolta foi ainda maior pela pena imposta, apenas 2 anos de prisão em regime fechado. Mas Maria da Penha não se calou. Ao lado do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, formalizou uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington.
Washington. O resultado foi a condenação internacional do Brasil por não possuir dispositivos suficientes para combater a violência contra a mulher. Foi quando o nome da guerreira entrou para a história. A Lei Maria da Penha incorporou ao ordenamento jurídico a figura das medidas protetivas de urgência, que são muito importantes para as mulheres em situação de violência, né, como proibição da aproximação do homem autor de agressão, da residência da vítima, ou qualquer contato com essa mulher em situação de violência doméstica, e que foi de um instrumento muito importante para essas mulheres também se empoderarem subjetivamente, né, se colocarem rompendo esse ciclo de violência, e também, objetivamente, como uma forma de obrigar esse homem autor de agressão a se afastar delas e, se descumprirem a medida protetiva de urgência, acabarem respondendo por esse ato. Mas só reconhecer a violência física como crime não era o suficiente. A lei foi mais adiante e passou a punir também aquela violência que não deixa marcas no corpo, mas que pode destruir uma mulher, a violência psicológica. Reconhecer a violência psicológica como uma forma de violência contra a mulher, como a Convenção Belém do Pará, que é uma convenção internacional que o Brasil assinou, e a Lei Maria da Penha incorporou ao ordenamento jurídico também, é muito importante, porque essas mulheres passam a não ter que esperar a violência física acontecer para que elas possam ter acesso aos instrumentos de rompimento de situação de violência. Desde que uma situação de violência psicológica ocorre, elas já podem, desde já, buscar uma medida protetiva e ter reconhecido pelo Estado a agressão que elas vêm sofrendo. A Lei Maria da Penha completou 11 anos, como você viu, e a primeira delegacia de polícia da mulher aqui do estado do Rio Grande do Sul surgiu há 29 anos. É bastante tempo, né? Daqui a pouco a gente mostra que, apesar da lei e das delegacias específicas para as mulheres, a violência ainda tem números chocantes. Nós vamos para o mundo virtual agora. A presença de crianças em canais no YouTube está cada vez maior. Por isso, o sinal de alerta já acendeu entre pais e educadores. O consumismo e a adultização estão entre as principais preocupações. Veja só. As irmãs que, digamos assim, testam brinquedos. A pré-adolescente que mostra como abrir e o que é o tal do brinquedo surpresa. Um outro adolescente faz uma paródia sobre meninos ricos versus meninos pobres na loja de brinquedos. Eles são os youtubers mirins, crianças e adolescentes que dominam o universo da internet com canais no YouTube que chegam a ter 2 milhões de inscritos. Diante de tanto poder e influência, pais e educadores precisam estar atentos. É um meio de comunicação em massa muito maior e mais eficiente. Então, a fiscalização fica mais complicada. A gente deixa a fiscalização mais por parte de quem consome. Então, os pais em casa que organizam mais a vida dos alunos e uma comunicação muito clara, né, um diálogo bem claro com os filhos, isso vai ajudar a construir essa consciência de um bom consumidor de conteúdo digital. Nessa escola, os alunos usam a tecnologia desde o ensino fundamental. A ferramenta é utilizada para pesquisa e aprendizado. Os professores bloqueiam algumas palavras-chave que impedem o acesso a conteúdos impróprios, mas o controle total nunca é possível. Na escola e em casa vale a mesma regra: diálogo e confiança. Na escola a gente trabalha muito com eles a questão de não se expor, de não dar a sua rotina, de não dar dados pessoais, de saber usar a internet para o bem e de avaliar aquele conteúdo também, porque a internet tem coisas boas, tem coisas ótimas, mas a gente tem que saber avaliar. Então, desde uma música, né? O que aquela música está dizendo além do ritmo, o que ela faz, que mensagem eu estou passando, esse tipo de cuidado. E o caminho é o diálogo, é a observação, é o acompanhamento, é a conversa, né, com o filho. O caminho é esse. Na turma do ensino médio, o tablet é utilizado para conteúdos curriculares. Mas, fora da sala de aula, todos têm seus youtubers favoritos. Eles dizem que se sentem mais próximos dos youtubers que dos comunicadores de veículos tradicionais. Mas não gostam quando conteúdos da postagem são propagandas disfarçadas. Tem que tomar mais cuidado e dar mais uma regrada para evitar que a criança fique só vendo anúncio, achando que está vendo o conteúdo que ela queria. Maria Eduarda está inscrita em 233 canais do YouTube. Ela utiliza a ferramenta para entretenimento, mas também para informação. Pode conseguir conteúdos sobre história, sobre feminismo, sobre aceitação, tudo isso dentro do YouTube. Se souber usar a internet, tu vai conseguir fazer muito bom uso dela.
Paula Quirino gosta tanto da ferramenta que criou o próprio canal no YouTube quando tinha 11 anos. Agora, com 15, procura tratar de conteúdos engajados. Sua última postagem, para seus 700 seguidores, mostra ela e as amigas levando o cabelo cortado para doação ao Instituto do Câncer Infantil. Eu vendo vídeos no YouTube já de pessoas já conhecidas, eu pensei por que não criar um canal para mostrar para as pessoas, dar a minha opinião e também por eu ser muito extrovertida, eu também quis fazer algo para entreter as pessoas, algo para ser divertido, engraçado, mas também ajudar e conscientizar as pessoas. Apesar dessas ideias maravilhosas, engajadas, é preciso estar atento ao que os pequenos acessam. Afinal, são youtubers, crianças e adolescentes influenciando outros. E que nessa história toda, ninguém tem maturidade o suficiente para discernir e fazer escolhas acertadas, não é mesmo? Amanhã você vai ver que muitas dessas crianças estão faturando alto com os vídeos que produzem. É a partir do meio-dia, aqui no NT Sul. Nós vamos para um rápido intervalo agora e a seguir tem a sua participação aqui no NT Sul. Você acessa nosso Face, deixa uma mensagem no ao vivo de hoje e na volta eu interajo com você. Corre lá, facebook.com/TV Cachoeira. E você vai ver também, depois de 11 anos da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher ainda apresenta números alarmantes. Os crimes mais comuns que são registrados são ameaças realizadas muitas vezes pelo companheiro, pelo ex-marido, lesões corporais, crimes contra a honra, como difamação, a injúria, perturbações da tranquilidade. São fatos que são registrados diariamente, além dos crimes sexuais, que também são muito registrados. Denunciado pelo Ministério Público como um dos chefes do tráfico de drogas em Cachoeira do Sul, ao final da Operação Vira Casaca, o cachoeirense Luiz Natanael Nunes Paz, o Zé Oreia, de 33 anos, foi preso ontem em Florianópolis. Ele estava foragido desde o dia 18 de julho, quando fugiu com outros 7 presos da Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. A captura do apenado foi resultado de uma ação conjunta entre a primeira Delegacia de Polícia e a Divisão de Furtos e Roubos de Veículos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Florianópolis. O homem estava escondido numa casa no bairro Trindade. Luiz Natanael tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídios e roubo. Foi apontado como autor do disparo que matou o motorista da Transporte Nossa Senhora das Graças, Júlio César Carvalho, em março do ano passado. No último domingo, a primeira Delegacia de Polícia da Mulher no país completou 32 anos. Criada na cidade de São Paulo, foi a pioneira do gênero na América Latina. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a primeira DP da Mulher surgiu alguns anos mais tarde, em 1988. Infelizmente, cerca de 30 anos depois desses momentos históricos, a violência contra a mulher ainda apresenta números alarmantes. Por isso, cada vez mais denunciar abusos e agressões é fundamental. Decorada com fotos das que venceram a violência, a Delegacia da Mulher de Porto Alegre funciona 24 horas. Tem um espaço para as crianças brincarem e a chamada Sala Lilás, onde são feitas as escutas dos casos mais delicados. Nenhuma mulher precisa esperar uma agressão física para fazer a denúncia. Os crimes mais comuns que são registrados são ameaças realizadas muitas vezes pelo companheiro, pelo ex-marido, lesões corporais, crimes contra a honra, como difamação, a injúria, perturbações da tranquilidade. São fatos que são registrados diariamente, além dos crimes sexuais, que também são muito registrados. Depois que a denúncia é registrada, a mulher pode pedir a medida protetiva, que é avaliada pela Justiça. Algumas vítimas, às vezes, tentam retirar a queixa, mas são encorajadas a prosseguir. Não é porque ela quer desistir da ocorrência, é porque tem toda uma situação por trás, né, dessa história, desse histórico familiar, que façam que ela retorne solicitando, então, essa desistência. Então, a Rede de Atendimento à Mulher, não só a Polícia Civil, como os outros órgãos, tem trabalhado no sentido de fortalecer, de empoderar essa mulher para que ela possa levar adiante a sua ocorrência policial com tranquilidade. Segundo a Polícia Civil do Estado, de janeiro a junho deste ano, foram registradas mais de 18 mil ameaças contra mulheres. Também 11 mil casos de lesão corporal, 660 estupros, 40 feminicídios e 152 tentativas de feminicídio. Uma delas aconteceu com a filha deste casal. Inconformado com o fim do relacionamento, o namorado atacou a moça e o pai dela.
sem mais nem menos, me deu uma facada de cima para baixo no pescoço, 2. Foi quando jorrou sangue, assim, eu digo, o que você fez? Aí eu comecei a perder o sentido, comecei a cambalear ali, ele ainda veio nas minhas costas, que eu não senti. Eu fui ver depois no hospital que eu levei mais 3 facadas nas costas, ponteada nas costas. Esfaqueou a menina no peito, no braço, no rosto e na cabeça, 2 facadas na cabeça. O homem de 23 anos foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio central. Tem que denunciar, porque isso aí não pode acontecer, porque vai a vítimas, né? As pessoas, se não denunciar por medo, por isso e aquilo, acabam morrendo. No Rio Grande do Sul existem 22 delegacias da mulher, mas é possível fazer a denúncia em qualquer delegacia. Segundo a Polícia Civil, policiais estão sendo treinados para atender melhor as mulheres. Denúncias também podem ser feitas pelo 0800 541 0803. A Lei Maria da Penha, promulgada há 11 anos, é sem dúvida um marco no combate à violência contra a mulher. Daqui a pouco você vai ver aqui no NT Sul que um dos efeitos mais importantes dessa lei foi possibilitar a criação de diversas entidades de amparo à mulher. Daqui a pouquinho, aqui no NT Sul. Bom, vamos mudar de assunto agora. O que você acha da cidade de Cachoeira do Sul? É atrasada ou está em franco desenvolvimento? Há quem reclame que aqui falta emprego, entretenimento, segurança. E Júlio Mafuz tem a sua opinião sobre isso. Ele ressalta que o cachoeirense precisa ser um pouco mais otimista, melhorar sua autoestima. Veja só. Olá, boa tarde. As redes sociais estão tomadas de uma patologia, que é a de se reclamar insistentemente sobre tudo. O grande problema é que essas reclamações, esta patologia, digamos assim, ela acaba de alguma forma estando também no seio da sociedade, não apenas restrita à internet. Nós ouvimos diariamente as pessoas se queixando, por exemplo, da cidade de Cachoeira do Sul. Ora, a cidade de Cachoeira do Sul nos últimos 30 anos teve um salto de crescimento que talvez nenhuma outra cidade do porte de Cachoeira tenha tido. Vejam, nós nos tornamos um polo educacional. Nós temos a Universidade Federal de Santa Maria, nós temos a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, nós temos o polo da UAB, nós temos a UBRA, além de outras pequenas faculdades particulares que estão colocadas em nossa cidade. Ou seja, Cachoeira do Sul é um polo educacional. Cachoeira do Sul é um polo na questão envolvendo o patrimônio histórico. É só nós olharmos toda a reforma que foi feita no Paço Municipal, esse centro histórico que nós temos hoje na cidade de Cachoeira do Sul. Eventos é o que mais tem. Chega no final de semana, a pessoa tem inúmeras opções de divertimento, sejam divertimentos pagos, até atividades que podem ser usufruídas pela sociedade gratuitamente, como todas essas promoções que nós temos, sejam das prefeituras, sejam da imprensa, né, de ocupação das praças públicas na cidade de Cachoeira. Acho sem sombra de dúvida que nós precisamos ser mais otimistas. Talvez um otimismo realista, mas otimistas. Cachoeira é uma cidade muito boa de se viver e é uma cidade que cresce sem sombra de dúvida se analisada em relação às cidades do tamanho de Cachoeira do Sul. Talvez falte um pouco para nós todos de mais autoestima, mas Cachoeira é sim uma cidade ótima para se viver e vai crescer sim, cada vez mais, e crescerá ainda mais se todos nós, de alguma forma, lutarmos por isso. Falei e assino embaixo. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Costureira, uma vaga. Uma vaga para operador de empilhadeira. Técnico agrícola, uma vaga. Uma vaga para soldador.
A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. 12h24 pelo horário de Brasília, várias participações conosco aqui no Face, então eu vou mandar um alô especial aqui para quem tira um tempinho e vai lá e comenta aqui nas mensagens, né, no Jornal ao Vivo de hoje. Obrigada pela sua participação. Liana Silva, Antônio Marcos Araújo, está falando de Caçapava, a Jo Beladona de Blumenau, Loreci Dutra, nossa companheira aí de todos os dias, Adriana Soares também está dando boa tarde para a gente aqui, Rosane Cassol, Angélica Golk, está dando boa tarde para a gente aqui, Denise Félix, muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês. E tem um outro recadinho aqui, boa tarde, aqui é Cristiane Antunes, adoro assistir o programa, ele é ótimo, manda um beijo, Darcy, aqui para nós, da padaria Doce Sabor. Tá, tô fazendo um merchan aqui de graça, viu? Estamos ligadinhas a Fabiane, Denise e Mari. Então, Fabiane, Denise e Mari, um beijo grande para vocês. Obrigada pela participação e pela companhia de vocês, viu? Você também é nosso convidado a participar. facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe lá sua mensagem, daqui a pouquinho eu interajo com você. Ontem foram apreendidos novos pássaros silvestres pela Patrulha Ambiental de Cachoeira do Sul. Exatamente, Darcy, uma nova apreensão de pássaros, inclusive algumas espécies que constam na lista de pássaros silvestres. Eu vou conversar com o veterinário Dr. Edson Salomão. Doutor, uma nova apreensão, algum desses animais vieram debilitados? Como é que estava a situação dos animais que foram apreendidos ontem? A situação era muito boa, assim, eu vi, deu para notar que os animais eram muito bem cuidados pelas condições, inclusive de voo. Nós soltamos aqui numa sala para examinar um por um e para ver se eles estavam aptos a ser devolvidos à natureza. Mas o principal problema, além de ser um crime ambiental, é que eles estavam em recintos muito pequenos. Então, tinha aves assim, alguns assim, em recintos gaiolas bem menores do que as normalmente usadas por criadores de aves. Foram apreendidas 7 aves, entre elas um azulão, um coleiro do brejo, um coleiro comum, um pitacilgo, um trinca-ferro, um canário da terra e um cardeal no bairro, na rua Noé Antônio Ramos, bairro Bom Retiro. Estamos apresentando aí ao Dr. Salomão aí, para que ele faça o laudo de soltura e, dentro das possibilidades, efetuar a soltura desses animais aí novamente ao ambiente. Dentre os animais apreendidos, 2 estão na lista de espécies em extinção, o que leva o portador dos animais a pagar uma multa de cerca de R$5.000 por ave apreendida. Dos 7 animais que temos aí, temos 2 na lista de extinção, que é o trinca-ferro e o azulão. Os outros demais são só pássaros nativos da região e que logo após, dentro do que for atestado pelo doutor, retornarão para o meio ambiente. As multas variam de R$500 para os animais que não estão na lista de extinção e R$5.000 para os que estão na lista de extinção. A gente percebe que é uma prática recorrente essa questão de criar esses animais em ambientes que, logicamente, que não são o deles. Vale a conscientização num momento desse, né, doutor? Tudo vai através da educação, né? Porque essa criação de animais silvestres acompanha o homem desde a época do homem das cavernas. Então, o homem tem esse hábito, tem alguns que são aficionados e gostam de ter esses animais presos em cativeiro, e às vezes eu conheço pessoas que se dedicam assim várias horas por dia, todos os dias, limpar a gaiola, botar comida, aquilo já é um ritual. Então é uma coisa meio complicada. E eu noto que em outros países isso até é permitido, essa criação de aves. Mas aqui no Brasil é proibido, e nós temos que seguir a lei, né? Se é proibido, porque aqui ainda o pessoal não está conscientizado que não pode capturar animais na natureza. E existem, para quem gosta de aves,
já que tem pessoas que são muito aficionadas por isso, existem aves que não são da nossa fauna, que já nasceram por muitas e muitas gerações em cativeiro. Então, elas são próprias para serem criadas em gaiolas. No caso dos canários belgas e várias outras aves exóticas que não são da nossa fauna, isso é permitido. Então, eu aconselho as pessoas a não criarem, não manter esses animais presos. Porque, além de estar cometendo um crime ambiental, existe uma multa muito pesada e isso incentiva o tráfico de aves, o tráfico de animais silvestres. Então, o meu apelo é que as pessoas que têm esses animais que procurem as autoridades sanitárias para devolver. Diz, olha, vou encaminhar porque eu não quero mais. Isso pode, se partir da própria pessoa, querer se desfazer dessas aves, eu tenho certeza que vão ser tratados de uma maneira com bom senso, né? Então, o que não pode é ter essas aves em casa e depois um vizinho denuncia, dá uma multa de até 5 mil quando é alguma ave ameaçada de extinção. Essas aves ou em extinção, né? Então, isso implica numa multa pesada. Eu acho que R$ 5.500 por ave, que se for as aves mais comuns. Então, um valor bastante significativo. 12:30 pelo horário de Brasília. A seguir, você vai ver passagem de ônibus mais cara em Cachoeira do Sul e as recentes fiscalizações nos veículos da empresa TNSG incomodam o diretor operacional da empresa. Para Valdir Souza, a Prefeitura de Cachoeira do Sul precisa cumprir sua parte no contrato. O vendaval da madrugada de segunda-feira fez estragos também no município de Novo Cabrais, a 40 quilômetros de Cachoeira do Sul. Os ventos teriam alcançado 100 km por hora, conforme centrais de meteorologia. Redes elétricas e casas foram destruídas. O município ainda contabiliza os estragos nas lavouras. A Defesa Civil está em alerta e não se descarta a possibilidade de que seja decretada situação de emergência. Alguns destroços foram lançados também sobre veículos que foram danificados. 12:34 agora, algumas participações conosco aqui no Face. Deixa eu mandar aqui um alô para o Roberto Moraes, para Cristina Paranhos Pérez, para a Rejane Goltz, para o Mauro da Rosa Freitas, está dizendo aqui, bom dia, estamos ligados, parabéns, jornalismo de primeira, obrigada pelo teu elogio, viu? A Denise Félix, acho que eu já falei. A Rejane Goltz comenta justamente sobre uma outra reportagem que a gente vai exibir agora. Ela diz o seguinte, meu TCC, que é trabalho de conclusão de curso, é sobre a vulnerabilidade das mulheres no âmbito familiar e políticas sociais para o combate desta causa. Nós, mulheres, sofremos várias violências, não só física, mas também psicológica, que causam danos irreparáveis. Só quem passa para saber, não é mesmo? Meus amigos, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim senhor, viu? Se mete a colher, por muitas pessoas pensarem desta maneira, tantas mulheres morrem vítimas de violência. Vamos denunciar. É isso mesmo. Desde o começo do jornal de hoje, nós estamos falando sobre essa questão da violência contra a mulher. Nesta semana, a Lei Maria da Penha completou 11 anos. Sua promulgação é um marco no combate à violência contra a mulher no Brasil. E um dos seus efeitos mais importantes foi possibilitar a criação de diversas entidades de amparo às mulheres. É um pequeno espaço no centro da capital. Os detalhes na cor lilás dão um toque feminino. Aliás, é sobre elas que nós estamos falando. Vítimas de violência doméstica que têm um longo caminho pela frente encontram no Centro Estadual de Referência à Mulher um guia para uma nova vida. Aqui são oferecidos auxílio psicológico, social e jurídico. Para quem é encaminhada ou vem por conta própria, a função do centro é a mesma, servir como ferramenta de empoderamento. E o centro ele trabalha com esse acolhimento, com esse redirecionamento dessas mulheres para judiciário, defensoria, promotoria, enfim, audiência, às vezes, e muitas vezes, 100% das vezes, basicamente a gente tenta acompanhar essas mulheres, né, para que elas se sintam fortes, encorajadas, né, e deem continuidade. Quebrar o ciclo de violência não é fácil. De cada 10 mulheres que procuram o centro, apenas 3 retornam e só uma delas chega a vencer a violência.
Quando acontece, não conseguiu sozinha. A Patrulha Maria da Penha, por exemplo, se dedica a fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas de segurança expedidas pela Justiça. As abordagens acontecem na casa da agredida e o olhar cuidadoso dos agentes busca interpretar a situação de violência da forma mais humana possível. As patrulhas já existem em 27 cidades gaúchas e só no ano passado atenderam a mais de 15 mil mulheres. Na capital, os bairros com a maior demanda também estão entre os de menor poder aquisitivo, Rubem Berta e Sarandi. Mas isso não significa que outras mulheres não sofram com o problema. Nas classes média e alta, também os números nos chamam a atenção. E nessas duas categorias, que é classe média e alta, muitas vezes as mulheres têm medo de se exporem, porque muitas vezes tem que zelar por uma reputação, pelo cargo, pela função que exercem, ou que o seu companheiro, esposo, acaba exercendo na sociedade. Ela fica muito mais recolhida, ela tem medo de expor a condição social. Mais do que registrar um boletim de ocorrência ou ter a integridade física garantida, essas mulheres precisam de independência. Só assim elas conseguirão sair da rotina do sofrimento. Por isso, o programa Mulher, Vida e Direito do governo estadual tem estimulado a autonomia feminina por meio de cursos profissionalizantes e do encaminhamento ao mercado de trabalho. Nós trabalhamos justamente nisso, num trabalho de prevenção, buscando conscientizar, buscando capacitar para que ela tenha essa independência financeira, se torne protagonista da própria história, né, buscando se fortalecer para poder enfrentar essa situação e romper, e também o fortalecimento emocional, porque o fortalecimento financeiro e profissional, ele só vem após o fortalecimento emocional. Se o caminho é longo, os primeiros passos são muito importantes. Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém presa nessa situação, não se cale, indique o centro de referência. Ele fica na Rua Tuiuti, número 10, no Centro Histórico. Já para as interessadas nos cursos de capacitação, o indicado é buscar o Departamento da Mulher do seu município junto ao gabinete do prefeito. A mulher, ela ocupa o espaço onde ela quiser. Que ela busque o apoio na sua família, busque ajuda no primeiro círculo de convivência dessa vítima. E se aí não conseguir buscar o apoio, busque a polícia militar, a polícia civil, os serviços que estão dentro da rede de enfrentamento. É verdade. Agora, 12h39 pelo horário de Brasília, e eu estou gostando de ver que o pessoal está animado para participar do nosso Face hoje. Você também, se não participou ainda, é convidado. Acessa lá, facebook.com/TV Cachoeira, e no vídeo ao vivo de hoje, deixa seu recadinho, que eu vou fazer interação até o final do jornal hoje, viu? Vitor Loyola diz o seguinte: olá, boa tarde, me chamo Vitor Loyola, sou da Ilha de Mosqueiro, região metropolitana de Belém do Pará. Está lá longe da gente, mas está ligadinho. Acabei de sintonizar o canal 54.1 na minha TV e gostei do que vi. Parabéns pela programação cristã, a gente precisava de um canal assim. Muito obrigada, Vitor, é muito bom ter esse feedback seu aí e de todos os telespectadores sobre a qualidade do que nós colocamos aqui no ar, viu? Nós nos comprometemos a fazer com muito carinho toda a nossa programação de um jornalismo imparcial sempre. Bom, gente, hoje, quarta-feira, é dia do quadro Educação. Denise Belladonna visita mais uma escola de Cachoeira do Sul, mais precisamente a cantina da Escola Adventista. Você vai ver como é a educação alimentar dos pequenos. Sim, porque comer de forma saudável faz parte do aprendizado. Olha o que aconteceu, veja onde eu estou. Nessa minha caminhada pelas escolas, em busca da alimentação saudável, cheguei a uma festa preparada pelo primeiro ano da Escola Adventista de Cachoeira do Sul. E eles fizeram todos os preparativos. Pude perceber que estavam divididos em grupos, preparando os alimentos. E agora estão participando da confraternização. Eu estou aqui com a professora Cláudia. A professora Cláudia é diretora da Escola Adventista. Professora Cláudia, a escola tem algum projeto em relação às suas turmas para alimentação saudável?
A Escola Adventista tem o projeto que nós trabalhamos a alimentação saudável desde a educação infantil até as séries finais do ensino fundamental 1. E nós, na cantina, também fornecemos o alimento mais saudável possível para as crianças criarem o hábito. Muitas vezes, os familiares não sabem da alimentação saudável. Professora Cláudia, a cantina tem algum regulamento? Ela tem alguma nutricionista, alguém que ajuda nessa organização? Sim, nós temos uma nutricionista que ajuda na elaboração do cardápio para os lanches oferecidos aos alunos da nossa escola. Obrigada, professora. E agora eu vou conversar com a professora Nelze, a professora do primeiro ano, que organizou esse projeto, e eu estou também curiosa para ver como que foi realizado. Professora Nelze, eu sei que festa não é todo dia, né? Mas, diariamente, conforme a professora Cláudia nos disse, a escola tem essa intenção de promover a alimentação saudável. Você, na sua sala de aula, o que você tem feito para isso? Eu incentivo eles a todos os dias trazerem frutas para o lanche e também procurar trazer sanduíche, suco natural. E eu trabalho com eles com um cartaz que fala sobre o lanche saudável. Então, assim, todos os dias eles podem ganhar 2 carinhas felizes se eles trouxerem uma fruta e comerem a fruta, e um lanche saudável também, eles ganham 2 carinhas. E essas marquinhas que tem aqui é que a cada 20 carinhas eles ganham um adesivo. E todas as sextas-feiras é o dia que a gente faz a contagem. Então, quando chega ali quarta ou quinta-feira, eles já estão ansiosos para que chegue a sexta-feira para saber quantas carinhas eles têm. Mas o mais legal de tudo isso é que muitas crianças não comiam frutas. E, a partir desse projeto, eles pedem para os pais para trazerem frutas para o lanche, para trazer lanche saudável, para eles poderem ganhar a carinha feliz e também, como a gente trabalha bastante sobre isso, eles querem ter uma alimentação mais saudável. E a gente sabe que é essa época que desenvolver os bons hábitos, né, professora? Sim, com certeza. Se eles aprendem agora, eles vão levar isso para o resto da vida. E eu tenho alguns alunos, até às vezes, que eles trazem refrigerante ou algum salgadinho, e aí eles dizem: prof, eu queria trazer uma fruta, mas o meu pai disse que não tinha hoje. Então, eles têm muita vontade de participar, de trabalhar essa coisa de comer frutas. Eu estou bem curiosa, professora, com relação ao projeto, à festa. Falei no início que não é festa todo dia, mas essa festa fez parte de um projeto especial? Essa festa tem algum objetivo especial dentro desse desenvolvimento de lanche saudável que a senhora está nos colocando? Sim, esta festa, nós estamos trabalhando nesse bimestre alimentação saudável com eles. E nós combinamos que nós faríamos uma confraternização. Então, nós preparamos todos os alimentos para a nossa festa. Ontem fizemos o pão integral, fizemos bolo de milho, hoje fizemos salada de frutas, montamos os sanduíches, fizemos os sucos e agora eles estão participando desta confraternização. E agora, em especial, um pouquinho aqui para as professoras, eu percebi que a professora Nelze, ela ocupa cada detalhe dessa festa. E aqui no quadro da sala, nós percebemos a receita, os ingredientes da salada de frutas, o modo de fazer. E aqui nós temos crianças do primeiro ano. Eles estão aprendendo a unir os símbolos que são as letras para tornar significativos os sons. Não é, professora? Isso, a gente já aproveita, une tudo, já trabalhamos gênero textual, que é a receita, no caso, e nós fizemos isso com todos os alimentos que nós preparamos. Então, eles vão montar um livrinho com receitas de alimentos naturais. Muito obrigada, professora. Parabéns por esse projeto e sucesso nos outros projetos, porque percebemos que eles têm significado.
De um lado, grandes opções de alimentação industrializada. Do outro lado, os índices alarmantes da obesidade infantil. Então, nós percebemos que as instituições educacionais não podem fechar os olhos. Não basta um decreto governamental ou projeto do Senado. Precisamos que as escolas e os lares também aceitem o desafio do controle e da proposta da alimentação saudável. No próximo programa, eu estarei ainda nessa jornada por outras escolas da nossa cidade. E eu vou, então, convidar você a estar conosco também. Até lá! Meio-dia e 47 pelo horário de Brasília, e as recentes fiscalizações feitas nos veículos da empresa TNSG incomodaram o diretor operacional da empresa, Valdir Souza. Segundo ele, as fiscalizações têm que acontecer, mas que o serviço também depende da Prefeitura de Cachoeira do Sul cumprir sua parte. Valdir também falou sobre o reajuste da tarifa. Veja só. A empresa de transporte coletivo Nossa Senhora das Graças de Cachoeira do Sul foi fiscalizada em sua frota e notificada pela Prefeitura Municipal a melhorar a manutenção dos ônibus que fazem o transporte de passageiros na cidade. Valdir Souza, diretor operacional da TNSG, aponta que as fiscalizações são comuns e que a empresa já está fazendo as correções que a Prefeitura apontou. Eu acho que a fiscalização é um direito que a Prefeitura tem e deve exercer, né, de todos os serviços que ela contrata do município, né? Assim como também dos interdistritais, dos escolares, né? Enfim, todos os serviços contratados pela Prefeitura devem ser fiscalizados normalmente. Então nós encaramos isso como uma situação normal, ela deve exercer. Só que, para isso, ela tem que fazer o seu papel. É isso só a nossa contrapartida. Muitas coisas que estão sendo apontadas, tem que ter cuidado, porque tem muitas coisas que estão sendo apontadas que motivados pelo não cumprimento do dever da Prefeitura. Com relação às notificações feitas, como é que a empresa entende essas citações que a Prefeitura fez com relação a possíveis problemas que a empresa tenha com os carros? Exato, ela fez as notificações e agora ela vem nos cobrar se foi corrigidos no período que a gente tem para a correção. Então, por exemplo, ela notificou problemas de limpeza dentro do carro, foi corrigido. Ela notificou problemas de bancos, alguns bancos mal conservados, foi corrigido, né? Ela notificou problemas, digamos, lataria em má conservação. Nós não temos como fazer isso nesse curto espaço de tempo. Então, e o motivo pelo qual? Aí vem a questão que é o que nós temos que conversar. A lataria em má conservação, muitas vezes não, quase 100% da situação é motivado pelo desgaste do dia a dia, ou seja, não é uma batida em outro carro, ou uma batida em poste, ou alguma coisa que gerou a lataria estar dessa forma. Não, é os galhos que tem nas paradas, é as árvores que estão avançando e que o ônibus, no estacionar, acaba arranhando, batendo o tempo todo. O diretor da Secretaria de Administração, Jonas Friedrich, afirma que não há excessos nas fiscalizações e que a Prefeitura apenas cumpre o seu papel. Não há endurecimento nenhum. A fiscalização essa é padrão. Sempre é feita essas fiscalizações, tá? As fiscalizações tanto de horários quanto de tempo de parada, todos os horários de quantos veículos tem hoje fazendo o transporte público. A vistoria dentro da empresa tem 60 itens que a Prefeitura pode fiscalizar dentro dos carros pelo setor de fiscalização de posturas. Tá, que isso é uma coisa normal, rotineira, que a gente pode fiscalizar e ainda a gente comunica à empresa para deixar os carros disponíveis para a nossa fiscalização, com antecedência. Olha, na avaria que a gente tem notado nas fiscalizações, as avarias são sempre em partes inferiores do ônibus. Então não se caracteriza tanto que isso seria assim, como uma justificativa da empresa, que a maioria das avarias que tem na lataria dos ônibus são na parte inferior dos carros, não é na parte superior.
A Prefeitura concedeu 20 centavos de aumento na tarifa, passou de 3 para 13,20. O cálculo da empresa era 3,54. Isso vai comprometer a manutenção dos carros? Fatalmente. Fatalmente vai comprometer. Senão até eu estaria até mentindo, fazendo um cálculo de 13,50 e ela deu 13,20, eu dizia, não, nós vamos dar um jeito e vamos corrigir. Não, é muita diferença. Nós precisamos de uma tarifa bem melhor para que nós possamos dar qualidade ao transporte. O que a comunidade está? Eu sempre disse que quando você faz uma pesquisa em qualquer cidade, né, que o transporte não esteja à altura, as necessidades são, em primeiro lugar, que o ônibus passe em frente à sua casa. Em segundo lugar, que ele tenha lugar para ele ir. Em terceiro lugar, que ele leve o mais rápido possível ele ao seu destino. Em quarto lugar, com o máximo de conforto. Em quinto lugar, com a maior frequência possível, ou seja, que ele passe mais vezes possível na frente, né? Em sexto lugar, vem com a maior segurança possível. E em sétimo lugar vai aparecer a menor tarifa. Então, o que aconteceu aqui em Cachoeira? Nós solucionamos todos esses problemas até chegar na tarifa. Correto? Nós solucionamos o problema dele passar dentro do bairro, que não tinha ônibus nos bairros. Nós solucionamos o problema de dar frequência mais seguida. Nós solucionamos o problema do conforto. Nós solucionamos o problema da segurança. Nós solucionamos todos os problemas das pesquisas que deu na pesquisa para reservar. Chegou a tarifa. E aí começou a demagogia do baixar a tarifa. Bom, hoje o estudo feito em relação à passagem do transporte público do município é feito em cima da tabela GIPOT, que é uma tabela feita, que é desenvolvida pelo Ministério dos Transportes. Tá? Então, ali está inserido todos os dados que é a realidade hoje do município de Cachoeira do Sul, que é em todos que tem hoje valores de chassis, carroceria, valor do diesel, tá? Todos os valor dos salários dos funcionários, tudo que está inserido dentro da tabela, tem tudo comprovação do Poder Executivo. Todas as informações que tem ali foram colhidas, tem tudo documentado sobre isso. O valor hoje é o valor que está preposto hoje, e foi decretado pelo prefeito, que é a realidade do município hoje. O valor que a empresa pede, já foi discutido em várias reuniões, dá o entendimento que a empresa quer um equilíbrio financeiro de alguns que vêm reclamando da questão do aumento da passagem dos anos anteriores. Isso caracteriza, eu penso, diferente, que então isso seria uma readequação financeira da empresa, que seria um déficit financeiro da empresa. Pela tabela GIPOT, o que se constata hoje é que a realidade é o valor que está proposto hoje. Não há uma possibilidade de a prefeitura rever esse valor? Não, no momento não. O valor que está apontado hoje, pelas informações hoje, pela tabela que se usa para o cálculo, este é o valor. A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul recebeu ontem um novo ônibus escolar com capacidade para 22 passageiros e mais um auxiliar. O veículo possui plataforma elevatória para acesso a cadeirantes e deverá ser destinado ao atendimento de escolas que tenham alunos com mobilidade reduzida. O investimento de R$ 168 mil foi obtido junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ainda em Cachoeira do Sul, a mudança do horário da sessão ordinária dos vereadores pretendida pelo presidente Paulão Trevisan parece não ter agradado a alguns vereadores. A proposta, que seria implantada já na próxima segunda-feira, foi adiada. O presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, Paulão Trevisan, teve que adiar sua proposta de mudar o horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal, passando para as 4 da tarde ao invés de 8 da noite. No último encontro entre os vereadores, muitos se levantaram contrários à proposta, dizendo que a população deveria ser ouvida. Tá certo, tem que fazer economia sim. Economia, com certeza. Eu, inclusive, eu já disse que eu dou o nosso gabinete e do vereador, meu gabinete e do vereador Castelo, nós já começamos dando um exemplo lá dentro. Nós não usamos luzes quando não precisa. Quando o dia está claro, temos uma janela enorme. E nós, por ali, já começamos dando um exemplo. Tudo bem, precisa ser economizado? Sim, claro, com certeza. Mas nós temos que consultar a população. Nós temos que ver os trabalhadores que estão aqui hoje, se eles podem vir na parte da tarde. E se a população de Cachoeira do Sul concorda. Nós temos que ouvir a população. Já que essa casa se diz que é a casa do povo, tudo bem.
Se a Câmara de Cachoeira, veja bem, se ela fosse um órgão, eu já lhe concedo a parte, só para não perder o raciocínio. Se ela fosse um órgão que gastasse, que estivesse ilustrando matérias jornalísticas do Estado afora, como uma Câmara que tivesse farra de hora extra, uma Câmara que tivesse farra de diária, uma Câmara onde os funcionários não cumprissem horário para trabalhar, uma Câmara onde os vereadores não fizessem a sua parte. A nossa Câmara de Cachoeira é uma Câmara que os vereadores trabalham, e trabalham muito. É uma Câmara onde os funcionários cumprem o seu horário, trabalham, chegam a se desdobrar fazendo funções que não são suas, justamente para dar suporte a nós políticos. Os mesmos políticos que, justa ou injustamente, querem mudar o horário da sessão para terminar, sob subterfúgio de economizar, para terminar com as sessões noturnas, esses mesmos políticos depois querem realizar Câmara nas escolas, querem realizar Fala Interior, querem realizar Fala Comunidade, em horários que funcionários dessa casa vão lá dar suporte para a gente depois. Então, na mesma proporção, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Um dos mais exaltados foi o vereador do PTB, Valdocir Marques, que pediu a palavra durante o pronunciamento do vereador Itamar Luz e afirmou que a população será mais prejudicada com a mudança do horário da sessão. Concedo a parte ao colega Valdocir. Meu nobre colega e vereador, eu quero dizer para Vossa Excelência de cara, sem medo, eu sou contra o horário de tarde. Por quê? O povo que me elegeu, o povo que nos elege, é o trabalhador que mora nos bairros e mora no interior. Se o senhor botar de tarde a Câmara, ninguém vai escutar o rádio. Ninguém vai escutar o rádio. Tem que entrar um prefeito nessa cidade macho que mude isso aí. Tem que ser aliado com o povo, porque tem um discurso lá na vila e depois chegar lá tem outro. Tem que mudar. Eu não dependo de jornal, eu não dependo de rádio. Valdocir Marques, inclusive, já se colocou como candidato ao cargo de prefeito na próxima eleição. Se Deus me der saúde, meu povo, se Deus quiser o que eu peço para ele, eu sou candidato a prefeito na próxima. Eu não dependo de nada, não preciso de nada. Tudo que eu queria, Deus me deu, até hoje, tudo. Deu amizade, e amizade com abundância, bastante amigo. Eu só preciso de alguém que seja o meu vice, e eu vou. Com relação à mudança de horário da sessão, o presidente da Câmara, Paulão Trevisan, não se pronunciou e convocou a próxima reunião dos vereadores para segunda-feira, dia 14, no horário normal, ou seja, às 8 da noite. Convoco os edis para a próxima sessão ordinária, reservada para dia 14 de agosto, às 20 horas. Nada mais a tratar. Encerro a sessão. Boa noite. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê a partir do meio-dia. Até lá!